Olá, tudo bem com você? E aí, está gostando da nova lição aqui desse trimestre de Isaías? E com respeito à lição dos jovens, o que estão achando sobre Romanos? Eu tenho dito que seria uma boa aventura espiritual, quem sabe estudar as duas lições, a de adultos e a de jovens. Você vai ter aí mais conhecimento sobre um livro do Antigo Testamento, Isaías, e sobre um livro do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Temos tido já bons feedbacks, aí, bons comentários a respeito dessa nova lição, que tem muita novidade realmente aqui na lição dos jovens, que agora chama Contexto Bíblico. Já está no ar também o site da lição, contextobiblico.com.br. Você pode ali ter material adicional para conhecer esse conteúdo novo, bem escrito, bem preparado sobre o livro de Romanos. Mas o propósito desse vídeo aqui é termos aqui um breve resumo a respeito da lição desta semana. Espero que você tenha lido, tenha gostado do assunto. Crise de liderança é o tema desta semana da lição da Escola Sabatina de Adultos sobre Isaías. O verso principal é Isaías capítulo 6, 1, que diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então Isaías teve a semelhança de Ezequiel, João no Apocalipse e outros profetas, Jeremias também. Isaías teve então uma visão da glória de Deus em seu templo, e isso fez toda a diferença na vida do profeta, como veremos aqui nesse resumo. Mas uma coisa que me chama a atenção ao estudar sobre liderança nesta semana é que, primeiro, o líder tem que ter uma visão clara de Deus, o líder espiritual. Um líder espiritual, não importa a sua função na igreja, ele tem que ter uma visão clara de Deus. Podemos até pensar o seguinte: ainda que eu não tenha um cargo efetivo na igreja, em casa eu sou líder. Se eu sou pai, sou mãe, eu sou um líder espiritual. Eu tenho ali um pequeno rebanho, se tenho filhos, eu tenho ali um pequeno rebanho sob minha responsabilidade. Enfim, em alguma esfera da vida nós somos líderes. E o primeiro passo aqui para uma liderança espiritual verdadeira, eficaz, que frutifica, é ter uma visão correta de Deus. Isso só é possível se você for um profeta com visões, mas se não, você pode, por meio da palavra de Deus, estudando a Bíblia, orando todos os dias, tendo essa comunhão íntima com Deus, você vai ter uma visão correta, apropriada de Deus. Segundo ponto, reconhecer sua insuficiência. Isaías, quando tem esse encontro especial com Deus, percebeu que era pecador, que era limitado, e esse é o primeiro passo realmente para uma liderança verdadeira, uma liderança eficaz, porque aquele que se acha, aquele que pensa que é suficiente em si mesmo, acaba sendo depois um derrotado. E aquele que se percebe sua insuficiência, sua limitação, é justamente aquele ou aquela que Deus realmente vai usar poderosamente. E depois aqui, um outro ponto que percebi também ao estudar a lição, é a disposição para servir. Que uma vez que Isaías foi purificado, foi perdoado por Deus, foi capacitado, ele se coloca à disposição. Eu quero ir, envia-me a mim. Então essa disposição para servir, para fazer a obra de Deus, é algo muito bonito no líder. Então 3 características aqui básicas, né? Uma visão correta de Deus, reconhecer sua insuficiência e disposição para servir. Lição de segunda-feira fala sobre Uzias, um rei que começou bem, bastante jovem ainda, né? Começou a reinar ali sobre Israel. Só que, apesar de ter tido um bom começo, ele acabou se desviando dos caminhos de Deus justamente pelo orgulho. Chegou um momento em que Uzias ele chegou ao ponto de querer oferecer incenso no santuário, coisa que só era permitida aos sacerdotes, aqueles que vinham da linhagem de Arão. Ele sabia muito bem disso, portanto foi um pecado consciente de arrogância, de orgulho, e como sabemos a arrogância ela sempre precede a ruína, está na raiz de praticamente todos os pecados, né? O orgulho, a vaidade, a arrogância. Então o texto de Isaías 6:1 é o texto que nós lemos aqui, é o verso principal, o verso para memorizar da lição, né? A visão de Isaías. E o outro texto que a lição indica aqui é 2 Crônicas 26, que justamente mostra essa trajetória triste, infelizmente triste, do rei Uzias, que começa fazendo o que o Senhor aprova, é dito ali no texto, e enquanto buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar, vencer batalhas, mas infelizmente, por causa do orgulho, ele acabou sucumbindo, né?
sucumbindo, estragando seu currículo, sua história, sua trajetória, e termina a vida isolado com lepra, tendo o filho, então, reinando em seu lugar. É uma história realmente triste, que deve nos ensinar profundas lições de que mesmo quando prosperamos, mesmo quando nossa liderança dá certo, vai dando certo, nós temos que continuar dependendo de Deus e não nos esquecer de onde Deus nos tirou e que Deus é aquele que conduz a nossa vida e nos dá essas vitórias. Jamais esquecer disso. Então, o orgulho provocou a queda do rei. Ele tentou oferecer incenso no santuário e isso mostra um contraste bastante interessante com a atitude de Isaías. Porque, veja, aqui diz assim, que há um contraste marcante entre Uzias e Isaías. Uzias buscou a santidade com presunção, pelo motivo errado, orgulho. E, em vez disso, tornou-se ritualmente impuro, de modo que foi separado da santidade. Isaías, por outro lado, permitiu que a santidade de Deus o alcançasse. Admitiu sua fraqueza e ansiava pela pureza moral, o que acabou recebendo. Como o coletor de impostos da parábola de Jesus, ele foi embora justificado, porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, como está em Lucas capítulo 18, verso 14. A morte de Uzias acontece aproximadamente em 740 a.C. 5 anos antes disso, o Tiglat-Pileser assumiu lá o trono, né, da Síria, um império perigoso para Israel e para as nações circunvizinhas, um império terrível, devastador, opressor. Portanto, o momento aqui era bastante delicado. Isaías, ele é chamado por Deus como profeta numa época em que o rei morre, em que um império vizinho, opressor, ameaçador está se levantando, um rei terrível está ali próximo, né, de infligir destruição, sofrimento ao povo de Israel. E o profeta é chamado, então, nesse momento, nesse contexto. Obviamente que ele se sente limitado e teme, né, essa função, porque realmente ser profeta, como a gente percebe na Bíblia, não é uma missão fácil, muito pelo contrário. E aí, na lição de segunda-feira, nós vemos, então, o encontro maravilhoso que o profeta teve com Deus. Ele o viu sentado no trono. Interessante que Ezequiel, capítulo 1, apresenta uma visão bastante parecida. Ezequiel contempla Deus sentado no trono de safira, com arco-íris do concerto em volta do trono, com poder, em glória, e justamente num momento também bastante probante, bastante difícil. E essas visões que Deus concede a seus profetas, elas não têm outro objetivo senão, claro, que impressionar o profeta, levá-lo à reverência. A gente vê que a atitude dele sempre é de reverência, de temor, de respeito, mas também dizer o seguinte: eu estou no trono do universo, eu estou conduzindo a história. Isaías, ainda que o contexto social, político aí que te rodeia seja realmente desalentador, amedrontador, não se esqueça, eu estou sentado no trono, eu dirijo as coisas, eu tenho as rédeas nas mãos. Então, assim como Ezequiel, Daniel, João, né, e outros profetas tiveram essa visão, esse vislumbre do Deus Todo-Poderoso, nós também podemos, por meio da Bíblia, ter essa compreensão. Deus é o Criador do universo. Ele trouxe o universo à existência, Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, não há crise em nossa vida que seja tão forte, tão intensa e amedrontadora que Deus não possa nos ajudar a resolver e a atravessar isso. Então, sempre que houver um problema na sua vida, sempre que houver uma crise, ainda que seja na sua liderança, quem sabe, na sua função, lembre-se de que você tem um Deus que é maior do que tudo isso. Deus é o Senhor do universo, Todo-Poderoso, Ele continua sentado no trono do universo, portanto, Ele continua regendo, dirigindo as coisas e vai levar tudo a um fim glorioso. Sabemos disso, a volta de Jesus, no fim do milênio, então, a destruição do pecado e a nova terra será o lar dos remidos. Portanto, lembre-se sempre disso. Deus é o Todo-Poderoso que está sentado no trono. Ele dirige o universo. Terça-feira, nós vemos aqui o efeito desse encontro especial que Isaías teve com Deus. Lembrando que não é privilégio dele. Todo ser humano que tem esse encontro com Deus, ele pode ter também a vida transformada, e o tema da lição é justamente esse, uma nova pessoa. Quando Isaías reconhece a sua pequenez, a sua insignificância, a sua pecaminosidade, Deus, aí, a partir daí, Deus pode realmente agir na vida dele. E o primeiro passo, antes do serviço, antes do chamado, é a purificação.
Então o anjo vai lá, toma uma brasa viva, né, do altar, que no santuário terrestre era o altar de incenso, que representa as orações, né, aquele perfume suave que subia a Deus com as orações dos santos, a intercessão. O anjo toma uma brasa desse altar e toca os lábios do profeta. A purificação não era só dos lábios, mas daquele que proferia as palavras com esses lábios. Portanto, a purificação aí representa o perdão do profeta, o perdão de Isaías, né? A transformação da vida dele. E essa sequência de eventos deve ser também aquela que caracteriza a vida dos chamados por Deus. Antes de eu me atrever a servir a Deus, a pregar do amor de Deus, da salvação, antes de eu me disponibilizar para o serviço, eu preciso passar por essa experiência de purificação. Eu preciso ter meus pecados perdoados, preciso reconhecer minha pecaminosidade e pedir perdão a Deus para que Ele possa, então, realizar esse ato de transformação na minha vida. Uma vez transformado, aí sim, a minha liderança, a minha pregação, o meu serviço serão poderosos, terão efeitos, e esses efeitos são a salvação de outras pessoas, são o ânimo que o profeta, o líder, pode transmitir às pessoas lideradas, aqueles que vão ouvir a sua mensagem. Enquanto Uzias, olha que paradoxo interessante também aqui, enquanto Uzias desejava oferecer incenso, Isaías se tornou um incenso. Você percebe? A brasa que era usada para acender o incenso tocou Isaías. Ele se torna como que um incenso vivo, alguém que transmite o bom perfume de Deus por onde passa. Uzias, ele quis algo, tentou pela força, pela arrogância e não deu certo. Isaías, pela submissão, pelo perdão, ele acabou conseguindo isso aí, né? Assim como o fogo santo queimava o incenso para encher a casa de Deus com a fragrância sagrada, esse fogo inflamou o profeta para espalhar uma mensagem santa. Não é por acaso que nos próximos versos de Isaías 6:8 em diante, Deus tenha enviado Isaías ao seu povo. Qual foi a resposta de Isaías à visão? O povo pecador foi criado por um Deus santo. Por que Cristo crucificado foi a única resposta para esse problema? Perguntas que a lição de terça-feira faz aqui no finalzinho dela. Quarta-feira, a comissão real. Então, após a purificação, após o perdão, após essa visão de Deus, o Criador, usando aqui o plural, nós, né, uma indicação aqui sutil, né, da trindade, da divindade triuna, quem nós enviaremos, então? Deus deixa sempre o ser humano livre para escolher, para tomar suas decisões. Ele propõe, ele apresenta um chamado. Isaías podia rejeitá-lo, podia recusá-lo, sim, mas ele diz, aqui estou, envia-me a mim. Linda essa atitude, né, do profeta, de disposição, disponibilidade, de enfrentar o problema, sabendo que Deus é maior que qualquer problema. A Bíblia mostra que um encontro divino pode encorajar um profeta, mesmo após o início de seu ministério. Aqui Isaías já estava desenvolvendo seu ministério há algum tempo, mas esse encontro com Deus deu novo fôlego, novo ânimo para que ele prosseguisse com a sua missão. E um dos textos aqui que a lição menciona, que ela indica para a leitura, é Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. No verso 15 é dito, né? Aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça para encontrarmos ali o perdão, a paz, essa nova experiência com Deus. Então a experiência de encontrar Deus no templo, no santuário celestial, não é só do profeta, não foi só de alguns escolhidos do passado, ela é nossa também. Paulo diz, aproximemo-nos com confiança junto ao trono da graça, no santuário celestial, pela fé, podemos também ter esse encontro com o nosso Deus. E finalmente, lição de quinta-feira, aqui há um apelo espantoso, né? Um apelo para corações endurecidos, que poderiam ter se amolecido, né, e aceitado realmente a mensagem de Deus. Isaías 6, 9 e 10 são versos estranhos até, dão a impressão de que Deus não quer que as pessoas ouçam, vejam, entendam e se convertam, mas muito pelo contrário. Aqui é uma constatação de que a mesma mensagem que pode amolecer corações pode também endurecer corações. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então a fonte da mensagem é a mesma, mas a recepção dela depende da liberdade do receptor. Então, se a pessoa aceita a mensagem do profeta, ela tem realmente o coração amolecido, ela é transformada, ela pode se converter com isso. Agora, se a pessoa rejeita insistentemente essa mensagem que Deus envia, o que acontece? É o fenômeno que aconteceu com o faraó.
né, o faraó lá de Êxodo, né, que mesmo vendo aquelas pragas caindo, mesmo ouvindo os apelos de Moisés, ele foi endurecendo o coração. Há um texto que menciona que Deus endureceu o coração do faraó, mas também há 9 textos que dizem que ele endureceu o próprio coração. Na verdade, na cultura hebraica, muitas vezes é atribuído a Deus aquilo que ele não impede, aquilo que ele deixa como liberdade humana, né? Respeitando o livre-arbítrio. Então, na verdade, quem endureceu o coração foi o faraó, com as mensagens que Deus enviou para que o coração dele fosse amolecido e não endurecido. Mas ele reagiu de modo infeliz, né? Infelizmente. Você já sentiu seu coração sendo endurecido ao Espírito Santo? O que causou esse endurecimento? Você achou isso assustador na ocasião? Qual é a saída? Bem, a saída é ouvir a voz de Deus e atender ao seu chamado. É não resistir quando sabemos que estamos no caminho errado, porque poderemos finalmente incorrer no pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, aquele que toca a nossa mente, aquele que insiste conosco, e se nós rejeitarmos insistentemente, essa voz vai se tornando mais e mais fraca, não porque Deus enfraqueça a sua voz e seu chamado, mas porque a minha capacidade de recepção acaba se enfraquecendo. Então, a única forma de nós evitarmos realmente endurecer o coração e fechar as portas para Deus é atender. Assim que ouvirmos, atender, aceitar, alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Resumindo tudo, em um momento de insegurança, quando a fraqueza da liderança humana era dolorosamente evidente, Isaías recebeu uma grandiosa visão do líder supremo do universo. Paralisado pela própria inadequação, mas purificado e fortalecido pela misericórdia de Deus, Isaías estava pronto para ir como embaixador do Eterno a um mundo hostil. Que nós possamos também, a exemplo de Isaías, ter uma visão correta de Deus, perceber nossa pecaminosidade e limitações, clamar pela purificação, ser purificados e transformados e assim ser capacitados para ir ao mundo, pregar a mensagem de salvação às pessoas, porque o nosso mundo hoje também, à semelhança do mundo de Isaías, do tempo dele, está afundando no pecado, na insegurança, por causa de situações complicadas que estamos vivendo, e precisamos de novo ser lembrados de que Deus está no seu trono, está guiando os rumos da história e logo chegará ao desfecho dela, com a volta de Jesus. Sejamos Isaías modernos, levando a mensagem de salvação e esperança às pessoas. Um grande abraço, vamos fazer uma oração agora e eu espero que o estudo dessa lição realmente possa ser uma bênção na sua vida. Bondoso Deus, muito obrigado por tua palavra, porque ali encontramos consolo, encontramos esperança, que possamos, a exemplo de Isaías, perceber nossas limitações, nossa pecaminosidade, pedir perdão, ser restaurados e assim aceitar o teu chamado para a nossa vida. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão me ouvindo neste momento, assistindo a este vídeo, abençoa também a minha vida, que todos nós possamos andar de acordo com a tua vontade até a volta de Jesus e em breve estar todos juntos naquele lar maravilhoso que Deus prometeu para nós. Nós sabemos que Deus está no trono, conduzindo tudo, e nenhum problema maior do que o nosso Criador. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e também a sua família.